Um brinde, um brinde para essa sexta-feira friorenta aqui em São Paulo, não é? Bom, e essa semana concluindo no meu vinho e suas analogias com o termo planejamento. Talvez eu fale um pouco mais da falta de planejamento do que do planejamento em si, mas daquilo que é muito importante neste tema, a continuidade. Vou falar desse vinho aqui, ó. Que é uma delícia, algo incrível, que existe há mais de 3.000 anos. Há 3.000 anos, a região de Jerez, hoje na Espanha, produz esse vinho que serviu o mundo todo, a corte inglesa, a corte de diversos países pelo mundo. Foi citado por Shakespeare. A região foi de domínio árabe, daí o nome Sherry ou Xerez, que veio também deste período, uma mudança um pouco no nome, que nasceu como Jerez, inclusive, que onde tem Fórmula 1, Jerez de la Fronteira, enfim, uma região bastante importante para o mundo do vinho, por sua história, por sua riqueza e por aquilo que contribuiu no que diz respeito à própria vinicultura. Bastante curioso é que esse vinho, que tem toda essa história, ele foi servindo e por uma questão do comércio, né, ele teve que sofrer algumas alterações para poder cumprir o seu papel ali de fornecedor pelo mundo. Durante uma viagem, naqueles momentos das descobertas do Novo Mundo, enfim, havia ali uma grande companhia chamada East India, uma companhia de transporte, que levava diversos produtos para abastecer o mundo todo, o tal caminho das Índias. E esses vinhos, eles eram feitos num sistema chamado de solera, onde a bota, né, os barris muito antigos inclusive, ficavam embaixo e outros em cima, eles carregavam o vinho desse jeito para os seus destinos. Numa dessas viagens, por conta do movimento excessivo das embarcações e também pela presença de oxigênio dentro das barricas, eles perceberam que o vinho ao longo da viagem ia se transformando. Isso foi extremamente importante e interessante. Quando voltou para a Espanha, eles adaptaram exatamente aquilo que foi feito no navio, deixando ali uma quantidade maior de oxigênio, ou seja, preenchia o barril hoje em torno de 3/4 de um barril. Isso fazia com que criasse uma oxidação na superfície onde tinha o líquido, e essa oxidação o pessoal chamou de flor, né? Essa flor ali que forma ali nessa parte de cima do barril. Muito bem, isso foi uma marca do vinho que, levada para outros lugares, foi assim eleito na própria Inglaterra, na corte inglesa, como o vinho perfeito, enfim, coisas assim. Aí o pessoal começou a imitar isso e eles começaram a perder mercado. Que a solução foi uma solução extremamente interessante, que não tinha muito a ver com, vamos dizer, uma invenção, um desenvolvimento da tecnologia, mas era uma necessidade, porque a produção era muito grande, o mundo estava começando a consumir vinhos mais encorpados, diferente dos vinhos que eles faziam, que eram vinhos mais leves, mais ligeiros, e eles não tinham tempo de envelhecer o vinho, então, como diziam os espanhóis, fazer a criança, né? E aí o que eles começaram a fazer então? Começaram a colocar álcool, a fortificar o vinho. O vinho do Porto também é assim, vinho da Madeira, enfim. Então eles começaram a colocar álcool para manter o vinho, e também por conta de uma necessidade econômica, eles começaram a misturar os vinhos. Então os vinhos mais jovens ficavam nesse sistema que eles chamaram de soleira, que vai lá para cima, né? Os vinhos mais novos e os vinhos mais velhos embaixo. O que eles vão fazendo? Eles vão transpondo do vinho mais novo para o vinho mais velho, para que eles ganhassem tempo de envelhecimento e pudessem competir. E olha só que curioso. Então, como foi feito esse planejamento? De uma certa maneira, isso nasceu por uma necessidade, por um acaso,
Mas a partir de então eles perceberam que eles tinham nas mãos um produto diferente, que era amplamente consumido, que tinha muita história. Então, pela continuidade, né, por tudo aquilo que já vinha sido feito antes, eles foram aproveitando as etapas, criaram uma nova forma de fazer o vinho e aí começaram, a partir daí, criar um planejamento para a região. E graças a isso, eles conseguiram uma defesa, né, criaram uma defesa para o próprio vinho e justamente evitar as cópias, né, e outros países ou outros lugares usando o nome semelhante, e aí criaram uma denominação de origem para controlar essa produção do vinho, quais são as uvas que entram nisso, enfim, aí toda uma questão voltada especificamente para o vinho. Então, é um planejamento aí, nesse caso, que foi criado por uma comunidade produtora, entendendo uma necessidade do mercado e uma possibilidade de criar outras raízes. Curioso, né? O mundo do vinho nos ajuda muito a mostrar como se faz também. É um belo vinho, para quem não conhece, Jerez, tem vários estilos. Esse que eu estou bebendo é um Pero Jiménez de 15,5%, são duas formas de fazer. A maioria deles são secos, esse não, esse já é mais para o doce, um belo vinho, como aperitivo ou sobremesa. Essa é a série 95.5, eu sou o Santucci. 5% das pessoas nesse mundo fazem a diferença. E eu espero que você faça também uma boa taça de vinho para comemorar. Aliás, 5%, né, ou 5% das pessoas que fazem a diferença, habitualmente são bebedores de vinho. Fica a dica.